Muito obrigado, bom dia a todas e a todos. É um prazer dar início, não é, a essa nossa última atividade do ano com a divulgação das nossas duas principais pesquisas de coleta de dados primários, a PIDAD e a PIMAD. É uma alegria concluir esse ciclo com a divulgação de uma pesquisa que é a cara da Codeplan, que é o que diferencia talvez a Codeplan dentre os institutos assemelhados, não é, pelo Brasil, não é, que faz esse esforço de coleta de dados domiciliar. São poucos, se é que há outro que faça, viu, Jussane? Depois você pode até me corrigir, mas olhando para a NIPES, eu não vejo ninguém fazendo algo parecido. Uma base de dados da PIDAD única no país, porque permite essa desagregação por região administrativa e até interna a regiões administrativas, então nos dá um dado muito granulado, muito detalhado da realidade social, econômica do Distrito Federal. É a única pesquisa que faz isso. E a pesquisa metropolitana por amostra de domicílios também muito particular, muito peculiar, porque olha, não é, para esses 12 municípios da área metropolitana de Brasília, e com, não é, a medida provisória recente que cria, não é, essa região metropolitana, embora ainda muito vinculada à RID, esses dados eles certamente serão, esperamos nós, serão muito utilizados no futuro próximo para entender as possibilidades de articulação, né, e de convergência de problemas e de desafios e de interesses que a região como um todo tem com o Distrito Federal. Então, acho que são duas contribuições de extrema relevância para o governo do Distrito Federal, para os pesquisadores interessados no Distrito Federal, né? Eu espero que os microdados estejam disponíveis muito em breve, e para a sociedade como um todo que se beneficia, não é, do conhecimento e das informações produzidas pela Codeplan. Então, uma alegria a gente poder encerrar esse ciclo com essa divulgação. A PIDAD e a PIMAD têm novidades, não é? A primeira grande novidade é a institucionalização de ambas em decreto que foi editado recentemente, que além de regulamentar a PIDAD, algo que já estava feito, né, já havia decreto que regulamentava a PIDAD, mas não havia que regulamentava a PIMAD, né? Então agora nós temos PIDAD e PIMAD previstas para ocorrerem a cada 2 anos, o que é extremamente importante porque nos assegura da continuidade de ambas no futuro, ou seja, terão que respeitar o decreto, né? Então terão que fazer essa pesquisa, que eu acho que é extremamente importante, essas duas pesquisas que eu acho que são extremamente importantes. Nós inovamos também no processo. Bom, um ponto adicional sobre o decreto que eu acho que cabe mencionar é a construção de um conselho consultivo da PIDAD e da PIMAD, que envolve outros órgãos do governo do Distrito Federal, sem que a Codeplan abra mão do seu papel de planejamento e de execução da pesquisa. Mas isso torna, né, a PIDAD e a PIMAD projetos de governo e não projetos da Codeplan, né? Na medida em que as outras secretarias participam do processo de construção do questionário, entendem melhor o processo de amostragem, opinam, não é, sobre os caminhos a se dar, sem que a Codeplan abra a mão da palavra final, isso torna essas duas pesquisas de âmbito do governo do Distrito Federal e não projetos exclusivos da Codeplan. Então, acho que isso também é algo importante para se ter em mente, porque com isso a gente espera que os próprios órgãos se apropriem cada vez mais desses dados e utilizem cada vez mais esses dados, que cabe mencionar são extremamente utilizados, né? É impressionante como nas secretarias que têm uma preocupação com análise de dados, né, a PIDAD é uma referência bastante importante. Então, dito isso, a outra inovação que nós fizemos foi alterar o processo de coleta do trabalho de campo. A PIDAD, nas suas rodadas anteriores, era feita num período muito prolongado de tempo. Levava-se muito tempo no campo, em torno de 20 meses, não é isso, Jussane, mais ou menos? O que
cria dificuldades para a comparação da primeira RA feita com a última RA feita. Isso tem formas de se atenuar? Tem, mas o contexto, né, da vida social, política, econômica que afeta, né, os padrões de resposta é difícil controlar, né? Então nós conseguimos implementar uma nova modalidade, que foi com a terceirização do trabalho de campo, usando como recurso de caixa uma dívida que o Instituto, o IEL, eu nunca sei, eu nunca consigo falar, o IEL, tinha Cocodeplan, que a fibra tinha Cocodeplan, e nós conseguimos reverter isso para prestação de serviço, o que resultou nessa coleta da PIDAD em 7 meses. Então, é uma diferença muito grande, de 21 meses para 7 meses, a qualidade do dado ganha muito, a entrada dos dados foi via Palm Top, né? Foi toda automática, reduz uma camada de erro que ocorre na digitação, e nós fizemos isso sem abrir mão da competência que nós já temos adquirida no trabalho dos nossos agentes de coleta, porque trabalharam em supervisão, trabalharam na verificação dos dados, e sem abrir mão também dos nossos digitadores, né, que trabalharam também em outros projetos. Então a gente liberou muito das nossas equipes para atuar em diferentes outras pesquisas e não ficar consumido integralmente e inteiramente pela PIDAD, não é? Então isso é muito positivo, porque a gente criou aí várias outras janelas de pesquisas de campo que nós fizemos, enquanto PIDAD estava sendo coletada, não é? Menciono o Paranoá Parque, a pesquisa do Paranoá Parque, a da Santa Luzia, o que mais? Restaurantes comunitários, tem mais, foram 4 ou 5 que nós fizemos nesse período com o trabalho de campo feito pelos nossos agentes de coleta. Então, multiplicamos significativamente a nossa capacidade de coleta de dados ao termos uma atuação na PIDAD diferente daquela que vínhamos tendo antes. E eu acho que funcionou bem, espero que continue. Óbvio que a terceirização aí vai exigir da coleta do dado uma previsão orçamentária para isso, ela já está prevista para os próximos anos, e a disponibilidade de caixa, que aí pode vir num complemento a essa dívida que ainda resta, né? Porque é importante dizer, nós ainda temos crédito, não é, dívida com esses institutos que nos devem ainda uma quantia substantiva de recursos que nós podemos voltar a utilizar num futuro próximo para a realização de uma próxima rodada da PIDAD. E aí eu encerro com isso. Eu acho que uma questão que fica para vocês pensarem em particular, na forma como ela era feita anteriormente, se mostrou completamente insustentável na coleta de 2015. Só para relembrar, ela era feita com um acordo de cooperação técnica com a AMAB, né, que é a Associação dos Municípios Adjacentes a Brasília, e as prefeituras tinham um papel importante nesse processo, porque essas prefeituras faziam o campo, e nós fazíamos a supervisão, depois controles, enfim, crítica, mas o campo era feito por lá. Em 2015, a adesão das prefeituras foi baixíssima, né? Foram 7 que fizeram? 5 que fizeram. E agora a gente fez 7, aí eu já me confundo todo nesses números. Em 2015, então, a PIMAD ficou extremamente prejudicada, porque apenas 5 municípios aderiram. Então, a série histórica fica comprometida, não é, para os demais municípios. Então, aquele modelo, ele não era possível de ser mantido. Esse não tem, eu não vejo como ele ser recuperado. Então, a gente tem que trabalhar com essa ideia também de terceirizar esse campo para que a coleta seja feita com mais agilidade, sem ficar dependendo de prefeitos com agendas muito carregadas, não é, com outras preocupações, e aí a gente presta um serviço aqui para essas prefeituras também muito relevante, nem sempre reconhecido como tal, mas nós sabemos que é muito relevante. E aqueles prefeitos que têm uma visão mais clara de planejamento, não é, de política pública orientada por evidência empírica, usam esses dados e gostam, né, de receber essas informações. Mas não nos cabe comentar aqui ou exigir que as pessoas usem os nossos dados. O que nos cabe é coletar esses dados e ofertar esses dados para os governos e para a sociedade. Era isso que eu queria dizer. Eu agradeço aqui as duas equipes da DIEPS e da DEURA
que assumem, não é, a frente nesse processo de construção de toda essa pesquisa, que envolve inúmeros servidores da Codeplan, a quem eu agradeço enormemente também pela dedicação, não é, pelo esforço na coleta desses dados. Esses dados não existem sem o esforço dos servidores da Codeplan, mesmo que o campo seja terceirizado, né, porque nosso papel é fundamental no cuidado do tratamento do dado, na construção do questionário, na supervisão do campo, enfim, inúmeras atividades que nós ainda mantemos ou mantivemos sob nossa responsabilidade. Então, é fundamental fazer esse reconhecimento e esse agradecimento público a toda essa equipe muito grande que o Jussânio lidera, não é? Que é muito trabalho e que cabe sempre ser reconhecida. A Deura passou a assumir um papel muito importante na discussão da PIMAD, absorveu essa discussão regional no âmbito da Codeplan, o que eu acho que é muito positivo, porque divide bem as tarefas, não é, entre as diferentes diretorias. E a DIPUS, não é, teve uma colaboração muito grande, muito expressiva na construção do questionário, em pensar a amostra. Então, é um projeto que envolve todas as nossas diretorias da área finalística e da área meio, né? A DIRAF participa muito ativamente do processo, coordenando, por exemplo, né, a área de transporte dos agentes de coleta pelo território, que não é trivial de se fazer, é uma engenharia significativa. Então, a beleza dessa pesquisa é que ela realmente compromete, né, envolve todas as diretorias da Codeplan. Então, é uma felicidade poder aqui divulgar esses resultados e torcer para que eles continuem sendo valorizados no futuro próximo. A gente vai fazer a apresentação da PIDAD e a apresentação da PIMAD, né, Sérgio e Jussânio. Eu vou passar o microfone para a Ana falar, se você quiser, Ana, algumas breves palavras. Você está aqui representando nossas diretorias finalísticas, né? O professor Aldo e o Bruno Cruz, infelizmente, não puderam estar aqui hoje. Eu tenho certeza que eles queriam muito estar, foi um problema de agenda mesmo, porque os dois são entusiastas, não é, dessa pesquisa e usuários ávidos de ambas, não é? Então fica aqui também meu agradecimento pessoal aos dois, né, sempre pelo compromisso. Mas eu vou passar então a palavra para a Ana Nogales, antes da gente fazer as apresentações, para suas considerações, tá, Ana? Obrigado também pelo seu apoio fundamental nesse processo, sempre, né, de aprimoramento das nossas pesquisas, e eu acho que espero que continue nessa trajetória. Obrigada, Lúcio. Então, bom dia a todas e a todos. É um prazer estar aqui, né, com essa paisagem, né, linda, fazendo esse último evento, né, do ano da Codeplan, o último da nossa diretoria, vendo aqui os nossos servidores que muito, né, se empenharam para a realização desse trabalho. Então, também representando aqui o Bruno e o Aldo, que me pediram, né, para estar aqui, eles não puderam estar, e que eles se empenharam tanto, né, na realização desse trabalho, e estávamos assim, né, vai dar, e realmente deu para chegar, né, a essa apresentação. Temos ainda muito o que fazer, porque os dados são, né, muito ricos, como disse o Lúcio, e a DIPUS está também aí esperando para analisar, já temos aí todo um cronograma para estudos sociais importantes para a sociedade e para o governo do Distrito Federal. Então, queria parabenizar a toda a equipe, a todos os servidores da Codeplan, né, e dizer que para vocês que foi um enorme prazer compartilhar todos esses momentos, nesse período que estivemos aqui juntos, foi um aprendizado, e seguimos aí, né, sempre abertos para colaborar com a Codeplan no que for necessário. A gente volta, né, para o nosso canto. Eu falo sempre, né, de Cinderela, eu vou virar gata borralheira, mas, né, sempre, né, com olhar, né, nesse território que a gente estuda e que é a nossa casa. Então, muito obrigada e parabéns a todos. E devolvo a palavra.
Bom, gente, vamos lá. Então, a gente pode desfazer a mesa. Vou passar a palavra... como é que ficou? O Jussânio, vocês combinaram isso? Então, o Jussânio pode começar, não é? Agradeço, Jussânio, seu esforço nesse processo de liderança disso. Fico muito feliz que você possa apresentar os resultados agora. E depois o Sérgio. E aí a gente pode montar a mesa novamente no final para, se houver algumas perguntas ou comentários. Então, Jussânio, por favor. Bom dia a todos e a todas. Realmente, Lúcio, é uma alegria muito grande a gente terminar um trabalho como esse da PIDAD. Muitos desafios a gente enfrentou e eu diria que ao longo desse processo, muitas alegrias. No início, por iniciar a pesquisa, no momento em que finalizou o campo, o tratamento, a consistência dos dados, a curiosidade para ver o que os dados vão retratar eu diria que agora uma expectativa maior realmente é de ver todo esse leque de informações subsidiando, orientando as ações de governo, oferecendo informações relevantes para a sociedade como um todo. Então é muito gratificante estar coordenando esse trabalho, coordenar uma equipe maravilhosa, uma equipe comprometida e que merecedora de todos os elogios e parabéns nesse momento por essa realização. Então são muitas informações, aqui a gente tem uma seleção daquilo que a gente achou relevante apresentar, mas são muitas telas. Eu vou correr com a passagem aqui, eu acho que mais para vocês terem noção do que a PIDAD está trazendo, do que é o Distrito Federal, o retrato do DF nesse ano de 2018, e em seguida ainda temos a apresentação do Sérgio, que traz também os indicadores dos 5 municípios pesquisados na área metropolitana. Então, o primeiro slide aqui traz um histórico, mais ou menos o que o Lúcio já falou sobre o processo, o que é a PIDAD, uma pesquisa realizada pela Codeplan a cada 2 anos, se tornou em uma pesquisa oficial do governo, por decreto. Então, a Codeplan hoje executa a PIDAD, mas a PIDAD é uma pesquisa oficial do governo do Distrito Federal, com um decreto que foi reformulado, o decreto 39.403, que traz também o caráter oficial da realização da pesquisa na área metropolitana, ou seja, incorpora também a PIMAD como uma pesquisa de governo. O desenho da PIDAD comporta uma amostra que dá representatividade para todas as regiões administrativas, inclusive algumas áreas de interesse do governo, como Pôr do Sol, como Pôr do Sol, Sol Nascente, essas áreas mais adensadas e mais recentes, que o governo viu ali um interesse de ter essas áreas com consistência, com informações consistentes para desagregação. O próximo. Os aspectos metodológicos, a população-alvo da PIDAD são áreas urbanas ou áreas rurais, com características urbanas. Essa população-alvo representa 97% da população do DF. A amostra foi quantificada em 28.720 domicílios. Aí a delimitação dessas 31 regiões administrativas foi aquela que a Codeplan elaborou para efeito de pesquisas
socioeconômicas, né, em 2012, e ela serviu, orientou não só os trabalhos em 2012, mas a PIDAD 2015 e agora 2018, também seguindo essa mesma delimitação. A expansão da amostra, para a expansão foram utilizadas projeções populacionais também realizadas pela DIPLOS e divulgadas pela CODEPLAN. Próximo. Então, essa área azul é a área foco da PIDAD, toda a área urbana ou rural com característica urbana do DF. Próximo. Aqui a pirâmide etária, que a gente acompanha esse envelhecimento da população. A maior proporção da população em 2018 está na faixa de 30 a 39 anos, né? Então essa base ao longo dos anos vem subindo, hoje ela está na faixa etária de 30 a 39 anos, onde concentra a maior parte da população. Aqui os arranjos domiciliares, então os domicílios visitados indicaram uma predominância maior de casal com um filho, 18,9%, seguido da situação monoparental feminino, domicílios aí providos pela mulher, né, pela dona de... E em terceiro, seguindo a sequência, com 17,6% total dos domicílios, a incidência de casal com 2 filhos. Então, casal com 3 filhos, a gente tem aqui uma incidência apenas de 7,4%, naquela tendência de que, ao longo dos anos, essa opção por ter menos filho tem sido uma tendência constatada pelas pesquisas. Então, está reduzindo, como mostrou a PIDAD agora em 2018. Próximo. O DF tem a proporção de mulheres é maior do que a de homens, 52,1%. Próximo. Raça e cor predomina a cor parda, 47,4%. A predominância no estado civil de solteiros, 50%, 50,1%, e casados com 36,3%. As pessoas, os que nasceram no DF, a CODEPLAN já vem há alguns anos, vem mostrando que a proporção de nascidos superou, e agora em 2018 estamos com 55,2% da população nascida aqui no Distrito Federal. A origem das pessoas, dos migrantes que vieram para Brasília, a principal é de Minas Gerais, 15,8%, seguido de Goiás com 12%, Bahia com 10,8%. A motivação para vir para Brasília ou retornar, aqueles que saíram de retornar, foi principalmente acompanhar parentes, 49,4%, a segunda motivação é trabalho, e a terceira, procurar trabalho, né? Então, ou para trabalhar, aqueles que efetivamente já estão inseridos, ou motivados por procura de trabalho. Dificuldade, em termos de grau de dificuldade física ou mental, a maior incidência é para visual, 23,7% responderam que tem dificuldade ou alguma dificuldade, né? Depois temos auditiva, locomoção e intelectual, que os percentuais são bem menores. 2,5% para auditiva, 3% para alguma dificuldade de locomoção e 0,8% para dificuldade intelectual limitadora.
63,2% da população não tem plano de saúde, 17,8% tem plano empresarial e 16,4% particular, 1,6% um misto de particular e empresarial. Se sabe ler e escrever, 96,7% sabem ler e escrever, 3,3% responderam que não. Frequência à escola, a população com até 24 anos, 49,2% frequenta a escola pública, 26,6% frequentou escola, não frequenta, mas já frequentou, 23,5% frequenta a escola particular. Município onde a escola que estuda está situada, 20,7% do plano piloto, 13,3% na Ceilândia, 12,2% Taguatinga, a menor incidência em São Sebastião, e aí a gente tem que olhar também, ter aquele olhar sobre a população, né, de cada RA que demanda escola. E o plano piloto, por ser uma área central, onde concentra o maior índice de empregos e muitas famílias, muitos trabalhadores matriculam seus filhos próximo ao trabalho. O principal meio de transporte da casa à escola a pé, e aí aquelas pessoas que estudam próximo de casa, né, e essa é uma diretriz do governo, quando abrem as matrículas, procurar efetivar a matrícula próximo de casa, e aí propicia uma maior incidência a pé, 35,7%, 27,9% automóvel, 23,4% ônibus. Tempo de deslocamento de casa até a escola, até 15 minutos, 54%, entre 15 e 30 minutos, 27,4%. E vocês vão percebendo que tem muitas informações, várias pesquisas foram elaboradas e sugeridas pelos próprios órgãos de governo. Então, a educação, a Secretaria de Transporte, todos esses indicadores certamente irão nortear e subsidiar as políticas de cada órgão no sentido da oferta de equipamentos e serviços públicos. Frequência escola por faixa de idade, até 3 anos, 22% frequenta, 78% não frequenta. Entre 6 e 14 anos, 97,4% frequenta, e a gente tem um índice expressivo nessa faixa etária, e apenas 2,6% não frequenta. Na faixa etária de 4 e 5 anos, 88,1% frequenta, 11,9% não frequenta. Entre 15 e 17%, 89% frequenta e 11% não frequenta. A escolaridade da população com 25 anos ou mais. Então, 34,8% tem ensino superior completo, 29,9% o médio completo, 19% ensino fundamental incompleto. Então, temos aqui um contingente ainda considerável da população com um ensino fundamental incompleto, e aí tem todo um olhar para emprego, para desenvolvimento social, para a ampliação desses níveis de escolaridade, ou seja, também indicadores relevantes para políticas públicas. Trabalho e rendimento, 61% da população de 14 anos ou mais está na condição economicamente ativa e 39% que não está na PEA, ou seja, ou crianças com idade mais
com idade precoce, ou então idosos, ou mesmo a população que está na condição de inatividade. População de 18 a 29 anos que não trabalha, 31,7%, equivale a essa população que nem estuda e nem trabalha, os que a gente chama de nem, né? E 68,3% equivalente a outras situações. Pessoas que exerciam seu trabalho principal, local, 41,2% no plano piloto, e aí está confirmando a concentração da atividade econômica do DF no plano piloto, 8,2% em Taguatinga, 6,2% em Ceilândia, 5,4% em vários locais do DF. E aí também outro olhar da política pública que a gente vem debatendo no sentido de descentralizar os postos de trabalho do plano piloto rumo às cidades periféricas, a outras regiões administrativas. Distribuição do setor de atividade da empresa do trabalho principal, isso aqui está compatível com o perfil econômico do DF, 74,7% no setor serviços, 18% no comércio, 5,7% na indústria. A distribuição da posição na ocupação principal, 64,2% estão na condição de empregados, exceto doméstico, 20,3% conta própria ou autônomos, 3,4% emprego doméstico, 1,9% estágio remunerado, 1,6% empregador, 1,6% policial, militar, civil, corpo bombeiro e outros, 1,5% militar, marinha, exército, aeronáutica, né? E a menor incidência é profissional liberal. Trabalhadores com carteira de trabalho assinada, né, formalizado, 51,3% na condição de não dispõe de carteira assinada e 48,7% com carteira. Isso aí, em relação ao INSS, 25,6% responderam contribuir para o INSS, 74,4%, aliás, 74,4% sim e 25,6% não. Meios de transporte utilizados para deslocamento até o trabalho, a maior incidência de automóvel, 44,6%, seguido de ônibus. E temos 13,7% a pé. Só volta lá. Aqui o metrô, não, nesse trecho Ceilândia, plano piloto, mas corresponde a 3,4% dos deslocamentos da população casa-trabalho. Tempo de deslocamento até o trabalho, 27% entre 15 e 30 minutos, 26% até 15, 20,2% entre 30 e 45 minutos e 12,9% entre 45 minutos e 1 hora, entre os maiores índices. Próximo. O rendimento bruto do trabalho principal, a maior incidência está entre 1 e 2 salários mínimos, mais de 1 e até 2, 38,8%, depois seguido de 2 a 5 salários mínimos, 26,1%. Até um salário mínimo, temos 12,6%, e temos mais de 20 salários mínimos,
Percentual ficou apagado ali, mas um índice menor do que 6%. O rendimento domiciliar por faixa de salário mínimo também segue parecido, a maior incidência de 2 a 5 salários mínimos, seguido de 1 e 2 e de 5 a 10. A característica dos domicílios ocupados segundo a espécie, 97,4% são domicílios permanentes, 2,6% improvisados. Domicílios ocupados segundo o tipo, 69,7% são casas, 28% apartamentos. Domicílios segundo a condição de ocupação, 59,6% próprio já pago, 28,5% alugados, 5,4% cedidos por outro, 4,9% próprio ainda pagando, 1,5% cedido pelo empregador. Domicílios ocupados segundo a regularização, temos 79,6% regularizados, 16,9% não regularizados. Lembrando que aqui é declaração, viu? É o morador que está... Todas essas estatísticas aqui, essas proporções, indicadores, são fruto de respostas declaratórias dos moradores. Domicílio segundo material nas paredes externas, 93,8% alvenaria com revestimento, 5,3% alvenaria sem revestimento, quase a totalidade já na condição de alvenaria. Domicílios ocupados segundo material do piso, 92,6% cerâmica, madeira e outros, 3,7% cimento alisado. Domicílios ocupados segundo material do telhado, 30,4% é telha, exceto fibrocimento com laje, 21% fibrocimento sem laje, 17% fibrocimento com laje, 17,4% telha, exceto fibrocimento sem laje, e 13,3% só laje. Abastecimento de água está quase universalizado, 98,3% ligado à rede geral da CAESB, 30,4%, aliás, dos domicílios tem captação de água da chuva, 1,6% tem poço artesiano, 1,3% poço cisterna e 0,2% servido por carro-pipa. Esgotamento sanitário do domicílio, 91% está ligado à rede geral, 9,7% fossa séptica e 5,1% esgotamento a céu aberto. Vamos bem mais rápido. Energia também, 98,9% ligado à rede geral da SEB. Recolhimento de lixo, coleta direta não seletiva, 77,3%, coleta direta seletiva, 48,9%, jogada em local impróprio, temos 15,8%. Infraestrutura urbana na rua, de acesso e nas proximidades dos domicílios, 94,7% com rua de acesso principal iluminada, 93,6% acesso principal asfaltado e pavimentado, 91% com calçada, 87,4% calçada da rua principal tem meio fio, 77,6% acesso rua de acesso principal com rede fluvial,
59,8% ruas próximas arborizadas, 36% ruas próximas esburacadas, aqui já dando o outro lado da situação, 28,2% existência de entulho nas proximidades, 26,6% ruas próximas alagadas quando chove. Infraestrutura urbana da rua de acesso, 63,2% ponto de encontro possui, declarou ter nas proximidades do domicílio ponto de encontro comunitário, 62,6% quadras esportivas, 54,7% disseram ter parques ou jardins, 47,7% da população respondeu ter ciclovia ou ciclofaixa próximo do domicílio. Segurança, existência de policiamento regular, 51,7% a percepção dos moradores, 39,2% compartilhamento de serviços e equipamentos de segurança coletivos, e 21% disposição de serviços ou equipamentos de segurança. E aí para avaliar também quanto da população está gastando com segurança, sobre os diversos aspectos. Serviços domiciliares, contratação de serviços pelos domicílios. Então, existência de policiamento, acho que já falei no outro. Vamos pro próximo. Posse de veículos, 68,2% tem automóvel, o domicílio, né, dispõe de automóvel no domicílio, 34,2% bicicleta, 8% motocicleta. Inventário de bens duráveis, fogão, 95,7%, televisor, 83,5%, máquina de lavar, 70,6%, geladeira de 2 portas, 57,2%, geladeira de 1 porta, 40,6%, e aí os secadores. Esses indicadores, quando a gente analisa, historicamente, a gente tem condições de avaliar a qualidade, as condições e a evolução das famílias e dos domicílios. Bens duráveis, forno de micro-ondas, 72,9%, telefone celular pré-pago, 63,8%, circulador de ar, telefone fixo, notebook, telefone celular pós-pago, microcomputador, tablet, ar-condicionado, já temos 12%. Brasília tem aquecido muito nos últimos anos. Placas de energia e aquecedor solar. Acho que esse é uma situação que o governo começa a incentivar, estimular, mas em 2018, 2% dos domicílios já dispõem desse equipamento. Modalidade de acesso à internet no domicílio, principal banda larga, própria, 65,3% é sinal de celular 3 ou 4G, 12,7% sinal de rede celular 3G ou 4G de outra pessoa, e 6,1% acesso por meio de banda larga de outra pessoa. Utilização de serviços domésticos, 81,2% responderam que não, e 18,8% dispõem de serviço doméstico no domicílio. Distribuição da população por raça ou cor, aqui é comparando já as duas PIDADs. É um trabalho que técnico, porque a dinâmica de perguntas e a formatação da PIDAD de 2015 tem divergência, tem diferenças em relação a 2018, então a gente tem que dar um trato
de ajuste, de compatibilização entre os dois levantamentos, mas a gente já apresentou aqui alguns indicadores comparativos entre as duas pesquisas. Então, essa de raça-cor aponta que a população não negra teve um pequeno aumento, passa de 42 para 42,6. E de negros era 58, está em 57,4%. Sabe ler e escrever, os que responderam sim em 2015 eram 97,6, 97,5, tá? Não teve grandes alterações. Também com relação à população entre 4 e 25 anos que estudava em escola pública, 76,3% em 2015, caiu para 67,6% em 2018. E que não estudava, eram 23%, passou para 32,4%. A população, evolução da escolaridade nas pessoas com 25 anos ou mais de idade, era ensino superior completo 31,6%, aumentou para 34,8%. Fundamental incompleto eram 22%, caiu para 19%. Isso aí traz indicadores positivos aqui em termos de avanço no padrão de escolaridade. Evolução das crianças de 0 a 3 anos que frequentavam creche. 15,6% frequentavam em 2015, esse número passou para 20,1% em 2018. Trabalhadores com carteira de trabalho assinada eram 56% em 2015, passou para 48,7% em 2018. E aí a gente tem, nesse período, todo esse desaquecimento da atividade econômica, aí, que o aumento do desemprego explica um pouco dessa evolução. Pessoas que trabalhavam na própria RA eram 35,7% em 2015, reduziu para 34%, uma pequena redução, 34,6% em 2006. E aí também esse arrefecimento da atividade, ela muda a dinâmica e você pode ter aqui uma concentração de empregos que se mantiveram nesse período aqui no plano piloto ou em outras RAs, e certamente pode impactar, de certa forma, a comparação de uma situação 2015 em relação a 2018. Rendimento domiciliar real por faixa de rendimento, temos a maior proporção em 2015 era mais de 1.000 até 3.000, 34%. Esse percentual caiu uma pequena queda para 33,6%. Até R$1.000 era de 9,6%, aumentou para 15,2%. Também uma tendência de mercado, quando você tem um aumento substancial do emprego, há de certa forma, principalmente pelo setor privado, tem uma tendência de redução dos níveis de remuneração. Aí é uma seletividade do mercado aí. Mais de 20, só mais de 20 era 6,6% em 2015, aumentou para 6,4% em 2018. O trabalho principal real por faixa de rendimento bruto do trabalho, né? 49,4% era de 1.000 até 3.000,
caiu para 48,7, até 1.000 era 20,8, aumentou para 16,5, e aqui foi mais expressiva a mudança, né, essa queda. E mais de 20.000, não chegou nem a dar o percentual ali, mas praticamente é a mesma situação 2015-18. 5,2% entre 10.000 e 20.000, aumentou para 6,5%. E entre 5 e 10 era 12,5%, aumentou para 13,8%, 2018. Evolução, tipos de moradia, então, o principal são casas, 71%, apartamento, 26,7% em 2015. 2018 cai a proporção, o percentual de casas para 69%, mas muito próximo, e de 28% apartamento. A ocupação de moradias, 68% em 2015 era próprio, caiu para 64,5% em 2018. 25% alugado, 28% aumentou a proporção de alugados, 28,5%. Esgotamento sanitário ligado pela rede, né, a rede da CAESB. Esgotamento sanitário pela rede CAESB era de 85,9%, aumentou para 91%. A coleta seletiva era 19%, aí foi um substancial aumento, 48,9% em 2018. A evolução das condições nas proximidades do domicílio, e a gente tem calçada, está próximo, ciclovias aumentou, entulho próximo ao domicílio aumentou, a percepção de incidência de entulho, meio fio 92,3, caiu para 87,4, rua asfaltada 93%, praticamente estabilizado, 93,6, ruas esburacadas 17,5%, aumentou para 36%. Ruas arborizadas 40,5%, aumentou para 59,8%. Posse de automóveis e motocicletas, né, e bicicletas, aumentou um pouco a posse de automóveis, também aumentou aí numa proporção maior de bicicletas, e um aumento mais modesto aí na posse de motocicletas, 7,4% para 8%. Utilização de serviços domiciliares de bens duráveis, aí TV, aí ao celular, lavadora de roupas, a gente percebe aí que na TV por assinatura reduziu, e aí pode ter a correlação com o poder aquisitivo nesse período. Lavadora de roupas aumentou, internet aumentou, e aumentou significativamente, 71 para 92, celular uma pequena redução de 95,9 para 93,2. E aí são os indicadores selecionados que eu acho que agora o Jatobá vai falar O Jatobá tem as suas apreciações, hein?
Bom dia a todas e todos, tá? Aos colegas que estão aqui prestigiando esse último evento desse ano, dessa gestão, tá? Estou muito feliz de estar aqui, gratificado por esses anos de trabalho, esses 4 anos de trabalho na Codeplan. Eu sempre dou depoimento que possivelmente foram os meus anos mais gratificantes e produtivos na minha trajetória no GDF, que não é pequena também, né? E sempre tive muito prazer de trabalhar enfim, acho que todos os trabalhos que nós realizamos, tivemos uma produção muito grande e sempre obtive das pessoas com as quais trabalhei, né, apoio, tanto os meus subordinados quanto os meus diretores. Então, é um breve depoimento também da satisfação de ter trabalhado esse tempo na Codeplan. Bom, gente, nós vamos apresentar aqui alguns dados, né, na verdade, só fazendo a retificação, a pesquisa metropolitana por amostra de domicílios 2017-2018 foi feita para os 12 municípios, tá, que compõem a área metropolitana de Brasília. E nós estamos apresentando agora 5 municípios, que foram 5 que faltaram, né? Nós, durante o ano de 2018, apresentamos os primeiros 7 municípios, que foram objetos da primeira etapa de coleta, e essa foi a segunda etapa de coleta, né, para completar os 12 municípios, esses 5 que faltavam. Então, nós temos os 12, mas não estamos apresentando agora um relatório unificado dos 12, porque como houve uma diferença de tempo, né, substancial entre a primeira coleta e a segunda, então seria necessário primeiro haver um ajuste estatístico dos dados, né, para que eles chegassem numa mesma data, né, renda, população e outros indicadores, para que a gente pudesse, então, fazer o relatório consolidado dos 12, mas isso está no horizonte ainda, né? E temos os dados, enfim, não é difícil fazer. Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar sobre a questão da área metropolitana ou da periferia metropolitana é que esse ano tiveram 2 situações, né, legais que modificaram, né, ou estão prestes a modificar a configuração dessa área. A primeira delas foi a ampliação da RID, né? A RID é a região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal em torno, e ela foi criada em 98, tá? Mas nesse ano, agora em 2018, ela foi ampliada, então passou a ter 33 municípios, mais o DF, né? Então aí nesse mapa nós temos, primeiro, em vermelho, a delimitação que é nossa, que é da área metropolitana de Brasília, que é uma delimitação que não é legal, né, mas ela é feita justamente para servir de suporte à PEMAD, e foi feita através de uma nota técnica, número 1 de 2014, e temos em verde, né, agregando esses 2 municípios, a RID anterior, e em azul os municípios que foram agregados agora na ampliação. Tá, então temos aí a nossa área metropolitana, né, nesse mapa mostrado aí com a densidade populacional, e isso demonstra o quanto dispersa é essa área também, né? Essa questão da dispersão já foi objeto de estudos nossos, estudos com relação à densidade, e não só essa dispersão, ela ocorre dentro do quadrilátero do Distrito Federal, mas ela também, vocês veem que ela está também dentro dessa periferia metropolitana. E são justamente esses municípios, os municípios da nossa pesquisa metropolitana, e os que têm maior relação com o DF, né? Nem toda a RID tem relação com o DF, aliás, tem municípios que têm uma relação muito frágil com o DF, mas são esses municípios que têm uma relação mais forte, e também de forma diferenciada, não são os 12 municípios que têm o mesmo grau de relação, né? Tá, pode passar. Então, aí, nós temos os 12 municípios, com as áreas, os setores censitários que foram pesquisados, são setores censitários urbanos
ou mesmo os rurais com características urbanas, seguindo a mesma metodologia da PEDAD, e assinalado aí os 5 que foram concluídos, a coleta foi concluída agora e esse relatório se refere a eles, né, que são Águas Lindas, Cocalzinhos de Goiás, Padre Bernardo, Planaltina, ou também conhecida como Brasilinha, né, para diferenciar da nossa Planaltina, que é RA, e Valparaíso de Goiás. Tá, então pode passar, vamos mostrar algumas comparações, né? Primeiramente, a questão da população. Então, vocês podem perceber que tem 2 municípios que são os mais populosos, Águas Lindas e Valparaíso. Águas Lindas com 206.758 habitantes, e Valparaíso, no segundo lugar, com 164.000. Na faixa intermediária, a gente tem Planaltina, né, 84.000, e temos 2 municípios que têm uma população bem menor, Cocalzinho de Goiás e Padre Bernardo, e, coincidentemente, são os municípios com mais características rurais, né? A gente pode dizer que Águas Lindas e Valparaíso têm uma população quase que praticamente 100% urbana, né? A própria delimitação desses municípios, ela coincide em muito com a delimitação da mancha urbana. Essa situação já é diferente nos demais municípios. No caso de Planaltina, é um município extenso, que tem uma área rural, mas a população está muito concentrada ainda na sede, 95%, mas a situação em Cocalzinho e Padre Bernardo ainda é diferente do perfil brasileiro. O perfil brasileiro tem 85% de população urbana. Nesses municípios, a população urbana está girando em torno de 70%. Então, tem um percentual ainda muito significativo de população rural. Infelizmente, essa pesquisa não capta, né? Mas, enfim, também as relações desses municípios com Brasília, por essa característica, não são tão fortes. Então, isso não é, vamos dizer, algo que vá limitar o efeito da pesquisa para o que ela se destina, que é justamente entender melhor essas relações com o DF. Então, esse aí é o quadro comparativo com mais indicadores. A gente tem, além da população, os domicílios urbanos estimados. É preciso dizer que a estimativa, a amostra, né, a expansão da amostra foi feita com uma outra metodologia, possivelmente muito mais eficiente do que vinha sendo feito anteriormente, e os resultados populacionais agora estão muito mais próximos dos próprios resultados do IBGE, das projeções do IBGE, né? A professora Ana, eu acho que deu uma orientação muito boa nesse sentido, e a gente tem dados agora muito mais próximos do que seria a realidade também observada pelo IBGE. E a outra coluna, a coluna seguinte, que é a renda domiciliar real, a gente vê que a renda é muito baixa nesses municípios. Isso também é o perfil dos outros 7, então isso aí que vocês estão vendo, essa variação que vai de R$ 1.700, R$ 1.800 reais até R$ 2.400, R$ 2.500, é o que vai acontecer em todos os municípios da periferia metropolitana. Isso, só para efeito de comparação, estaria encaixado naquela última faixa da PED, né? Que é a faixa de baixa renda, que são rendas inferiores a R$ 2.500. Então, o perfil desses municípios é o perfil das RAs mais pobres do DF. Tá? Renda per capita segue também esse padrão, né? A gente pode perceber aí que um município se destaca, que é Valparaíso de Goiás, com uma renda um pouco mais elevada, também porque tem relações mais próximas com o DF, até população que trabalha mais no DF, por isso tem uma renda maior, né? Número médio de moradores por domicílio também é um padrão que é um padrão que a gente tem se observado, né? Tem se reduzido, e que não difere muito também para os outros 7 municípios. Tá? O percentual de moradores analfabetos, ele é relativamente baixo, né? Em Valparaíso ele é bastante baixo, um pouquinho mais alto naqueles municípios, Cocalzinho de Goiás e Padre Bernardo, justamente os municípios que têm uma característica de população rural, então isso é coerente, né? Mas ainda um percentual baixo. E o percentual de moradores com nível superior, Valparaíso também se destaca, com um percentual maior,
Em segundo lugar, temos Padre Bernardo, que é uma surpresa de alguma forma, mas está num nível também que não difere muito dos outros. Domicílios com automóvel, em Valparaíso, também tem um destaque, né? Os outros estão mais ou menos no mesmo nível. Domicílios com TV assinatura, também temos esse perfil de Valparaíso se destacando. E o índice Gini é um índice mais baixo, mas também em função da homogeneização de renda, mas pela renda mais baixa, ou seja, não há muita desigualdade nesses municípios, mas há uma homogeneidade de renda mais baixa. Esse quadro a gente decidiu destacar, a gente fez vários quadros, mas eu não trouxe todos. Na verdade, nós tivemos 3 dias para fechar esse relatório, foi super rápido, né? Então, nem todos os dados que a gente põe no relatório individual estão nesse relatório, e por isso mesmo talvez ele tenha que ser complementado, mas os principais eu acho que estão aí. Esse é um dado que eu acho crucial e que é interessante para a gente entender essa relação com o DF, que é o quanto de pessoas do município que trabalham ou no DF, ou no próprio município, ou em outros municípios da periferia metropolitana. Então, vocês podem ver que em Águas Lindas, né, e Valparaíso, os percentuais das pessoas que trabalham no DF são bem maiores do que nos outros municípios. É claro, pela proximidade desses municípios, são municípios limítrofes, e dentro dos eixos preferenciais de crescimento, Valparaíso no eixo sudoeste e Águas Lindas da BR-70, né, mas que tem uma relação muito forte de trabalhadores que têm seus postos de trabalho no DF. Já o caso de Cocalzinho e Padre Bernardo já é o inverso, né? Exatamente por serem municípios com população rural ainda significativa, também a oferta de trabalho para essa população que certamente tem uma menor escolaridade é muito maior no município do que no DF. Então, os percentuais chegam a quase 80% em Padre Bernardo e 65% em Cocalzinho de Goiás. E aqui nos outros municípios, só Valparaíso e Cocalzinho tem um percentual um pouco maior. Bom, então mostrando também alguns dos gráficos e mapas que fizemos, tá? Esse trabalho é um trabalho que eu tenho que agradecer de público aqui ao Douglas, que é o nosso estagiário, tá? Que trabalhou exaustivamente nos últimos dias nisso. Ele praticamente está formado, né, Douglas? Está concluindo o seu curso. Infelizmente vai nos deixar exatamente por essa condição, porque não pode mais ser estagiário, mas tem um nível já de profissional formado. Bom, então aí é só mostrando graficamente, visualmente, aquela informação que eu já tinha mostrado na tabela, né? O município, nesse caso, Águas Lindas, né? Com essa relação muito mais próxima dos trabalhadores do DF e trabalhadores no próprio município, 38%, né? Quase 60% no DF e um pouco menos de 40% no próprio município. Pode passar. Bom, isso aqui já é o contrário, já é a situação de Cocalzinho, né, que nós também já tínhamos mostrado. Então, Cocalzinho, 65% trabalham no próprio município e praticamente 25% que trabalham, se deslocam para o DF para trabalho. Essa é outra informação também interessante para mostrar a relação relativa à questão de acesso a equipamentos. Nesse caso, a gente tem utilização de hospital e postos de saúde. Então, vocês podem ver que nos postos de saúde, que é a atenção primária, né, nesse caso aqui nós estamos vendo Águas Lindas, 62% da população, quase 63%, tem um acesso no próprio município. É claro que esses equipamentos estão sendo implementados no município, mas a atenção primária ainda tem um certo acesso muito melhor do que no caso os procedimentos complexos, né, que aí sim é necessário um deslocamento para o Distrito Federal. Mas mesmo assim a gente vê que 54% já acessa hospitais dentro do próprio município, né, fruto de investimentos também recentes. E aqui a questão da frequência à escola. Então, dentro do universo dos que estudam,
né? A maior parte está em escola pública e uma pequena parte em escola particular. Perfil etário, esse é o perfil etário, nós fizemos para todos os 5 municípios, estou mostrando só de alguns em função do adiantado da hora. Então, o perfil etário, a gente vê que a maior parte da população é uma população jovem, né? Coerente também com o que a gente vê dentro do Distrito Federal. E, enfim, esse gráfico mostra aqui o percentual de 15 a 59 anos, 67%, os de 14 ou menos, 24%, e a população idosa, 8%, né? Isso no município de Águas Lindas. Também na partição aqui de raça-cor, a maior parte da população é negra, também um pouco coerente com o que o Jussânio mostrou, que é a situação do DF, certamente um percentual maior de população negra, preta e parda nesses municípios, pela condição mesmo, talvez, de pobreza que estaria associada a isso. Tá. Aqui, já com relação às características dos domicílios, então, também pegamos como exemplo Águas Lindas, mas nós temos também esses dados para os outros 4. No abastecimento de água, a gente viu uma situação quase 90% de rede geral, que é boa em termos de Brasil, né, menor do que a que a gente encontra no DF, que é praticamente universalizada, mas a situação com relação ao esgoto sanitário já é bem diferente. Então, aqui, o recobrimento por rede geral, ele cai bastante, se a gente for comparar com o DF, 41% no caso aí de Águas Lindas, que é um dos municípios, inclusive, que tem a melhor condição, até por força de convênio que houve com a CAESB. Então, esse município recebeu aportes para melhorar a sua rede de abastecimento d'água, mas a questão do esgoto ainda continua sendo um grande problema. Então, a gente tem aí, entre fossa séptica e fossa rudimentar, um número bastante expressivo, que chega aí a quase 60%. E na questão da rede elétrica, isso também é um padrão brasileiro, pelo menos brasileiro, tirando as regiões do norte e nordeste, que também é praticamente universalizado. Aqui, também a condição do domicílio segundo a infraestrutura, similar ao que é feito na PEDAD. Então, a gente vê que as ruas asfaltadas, né, o melhor dado que a gente tem aqui, você tem 75% de ruas asfaltadas em Águas Lindas. Geralmente, os prefeitos, quando fazem obras, dão prioridade a esse tipo de obra, que é a rua asfaltada, tá? Mas esquece, por exemplo, que você tem que ter uma rede de água pluvial. Então, geralmente, o asfalto é quebrado para, posteriormente, você botar a rede de água pluvial, que não é algo visível, portanto, não traz muito voto, né? E aí, sim, a gente vê uma deficiência muito grande, e com todas as deficiências que isso gera com relação a processos erosivos e problemas de degradação ambiental, né? Mas, se pegarmos calçada, meio-fio, também a situação não é muito diferente aqui, né? Temos mais ruas asfaltadas do que ruas com meio-fio ou calçada, né? Porque geralmente vem o asfalto e depois você complementa a urbanização, e a iluminação pública no nível também bastante aceitável, de 88%. Tá? Bom, é isso que eu tenho para mostrar. Esses mesmos painéis que vocês viram aqui, eles existem para todos os outros, para os 5 municípios, né? Nós formatamos, né, mesmo nesses 3 dias, conseguimos formatar um relatório, que, como falei, é um relatório parcial e ainda preliminar, né? A minha sugestão para a próxima gestão é que se fizesse os relatórios individuais de cada município, como foram feitos dos 7 passados, porque aí a gente tem a manutenção do mesmo padrão, e posteriormente teríamos, então, um relatório agregado dos 12 municípios. E aí teríamos a pesquisa completa. Mas o importante é que conseguimos vencer o desafio da coleta, uma coleta diferente, como o Lúcio ressaltou, possivelmente com muito melhor qualidade, né? E que os dados estão expressando isso. Então, eu queria só mostrar a equipe técnica. Esse trabalho é um trabalho também que tem uma participação muito grande da DIEPS, que toda a parte inicial, né, de estatística, da GEDEG, da própria GEREPS, né,
e anteriormente o próprio Fred também nos deu um apoio muito grande na gerência, então as 3 gerências têm uma participação muito grande na primeira fase, e depois entramos nós, a nossa pequena equipe, eu, Humberto e Douglas, para finalizar os relatórios. Então é isso que nós tínhamos a apresentar, tá? Queria também fazer um agradecimento especial ao professor Aldo, que é o nosso diretor, que sempre nos deu apoio, né? É uma pessoa de referência e que, infelizmente, não pôde estar aqui, é um dos grandes entusiastas dessa pesquisa, é, na verdade, o formulador desse conceito de área metropolitana e que inspirou todo esse trabalho que a gente vem fazendo e que certamente vai ter aí segmento pelos próximos anos, tá? Então, muito obrigado. Bom dia. Gente, dado o adiantado da hora, eu vou encerrar essa atividade, a não ser que alguém queira muito fazer um comentário ou uma pergunta. O West quer falar? Rápido, por favor, tá, West? Obrigado, amigo. Eu queria parabenizar aí as equipes da Codeplan, né? E na qualidade de estar coordenando o CDF, eu vejo aí uma oportunidade ímpar, né? Até para o próprio governo, né, que está se avizinhando aí, de utilizar esses maravilhosos indicadores, né? E aí a gente vê que a Codeplan, que a gente tanto ama, está se retomando aquele que é o verdadeiro papel dela, que é produzir informações com qualidade para o desenho das políticas públicas, né? Então, eu fico muito feliz e me comprometo com as equipes aí de que a gente possa lançar esses indicadores dentro dos painéis que estão no CDF. Muito obrigado, West. Muito obrigado a todos, então, as equipes que participaram diretamente da produção desses relatórios. Eu sei que foi um trabalho apertado, não é? Mas de muita qualidade. Então, muito obrigado, agradeço a presença e boa tarde para todos e para todas.